Olá a todos, estamos aqui de novo para mais uma conversa sobre o processo. O tema hoje é a impugnação da sentença arbitral. Nosso convidado, dispensa qualquer apresentação, é o professor Leonardo Greco, que nos deu a honra de aceitar esse convite. O tema é bastante polêmico e vibrante. Vamos discutir hoje aqui com o professor Leonardo Greco acerca dos limites de atuação do árbitro. Se o árbitro, investido nessa função por escolha livre das partes, está livre para fazer o que quiser, decidir como quiser, como achar justo, ou, ao contrário, se deve se ater aos limites da lei. E, na hipótese de se entender que deve o árbitro se ater aos limites da lei, quais são os meios legais para se fazer o controle dessa legalidade? Então, o professor Leonardo Greco, mais uma vez agradecendo a sua participação, gostaria de saber a opinião do senhor sobre esse ponto. Muito bem, agradeço o convite, fiquei muito honrado. É sempre um prazer estar com colegas que eu respeito muito, a quem admiro. E parabenizar também pela iniciativa de promover esse tipo de diálogo. E eu quero dizer, inicialmente, que me parece que nós vivemos no Brasil um momento em que se faz necessária uma reflexão mais profunda a respeito dos limites da arbitragem. Nós tivemos uma evolução na disciplina legal da arbitragem, com o seu fortalecimento a partir de 1996, com a nova lei de arbitragem, e a partir daí se criou, especialmente no meio empresarial e na advocacia também, uma grande expectativa em relação aos méritos que a arbitragem tem e a utilidade que ela pode ter, especialmente nos grandes litígios empresariais. A arbitragem é um instrumento de solução de conflitos muito disseminada no mundo ocidental, com um grande êxito e com um grande fortalecimento, tanto no direito americano quanto no direito europeu, e ela se baseia no princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade é que, se as partes podem dispor do direito material, elas devem poder dispor também dos mecanismos de exame ou de decisão a respeito desse direito material. E a autonomia da vontade das partes está sendo fortalecida muito na sociedade ocidental, especialmente depois da Segunda Guerra, com a emergência dos direitos humanos, a teoria dos direitos fundamentais. Tudo isso leva a uma valorização da dignidade humana e da liberdade individual, com o reconhecimento de que, se os particulares são os destinatários da prestação jurisdicional, eles também devem ser, de algum modo, senhores dos métodos que devem levar à solução das controvérsias em relação aos próprios direitos materiais. Então, o valor da arbitragem precisa ser preservado. E ela se funda em 3 méritos que a arbitragem tem. E que é buscado em todos os sistemas que dão força à arbitragem, que adotam com grande intensidade a arbitragem. O primeiro mérito da arbitragem em relação ao judiciário é o que vem sendo chamado de terminalidade, ou finality. Ou seja, ela deve ser um método de busca de uma decisão rápida, que termine rapidamente. Um processo rápido. Não um processo cheio de instâncias, cheio de recursos, cheio de mecanismos de impugnação, incidentes, etc. Ela tem que ser um método rápido. Porque a vida social, o dinamismo da vida social exige essa rapidez. As partes não podem parar a sua vida durante anos esperando uma decisão a respeito de uma questão importante no seu relacionamento, se elas precisam continuar tendo esse relacionamento ou precisam tirar daí consequências para outras relações jurídicas. A dinâmica da vida social, especialmente da vida econômica, na época que nós vivemos, exige decisões rápidas. E, infelizmente, a justiça estatal, com toda a sua ritualidade,
a sua amplitude de defesa e tudo mais, ela não está em condições de assegurar essa rapidez. Então, quem opta pela arbitragem, em primeiro lugar, tem que estar consciente de que vai em busca de uma solução rápida. E essa solução rápida tem que reduzir os mecanismos de controle. É inevitável. Porque se forem intermináveis os mecanismos de controle, a arbitragem será um mecanismo tão viciado, desculpe a expressão, quanto é a administração da justiça estatal. Segundo o mérito da arbitragem, que agora, com a reforma que se fez no Brasil, abre uma exceção em relação às causas do Estado, é a confidencialidade. Quantas relações jurídicas no mundo são travadas num ambiente absoluto de respeito pela privacidade recíproca das partes, especialmente em matéria econômica, em que existe segredo industrial, existe transferência de tecnologias que foram objeto de pesquisa durante muitos anos, etc. Então, a confidencialidade da arbitragem permite que as partes lavem a roupa suja dentro de casa, sem que isso extravase para fora. E, aliás, eu tive uma experiência anos atrás de convívio com juristas europeus, e esse respeito pela confidencialidade existe na Europa em relação ao próprio conceito de publicidade do processo judicial. No processo judicial europeu, seja ele o alemão, o francês, o italiano, o espanhol, só é pública a audiência judicial e a sentença. Os documentos do processo judicial não são públicos. Não existe no direito europeu um conceito de publicidade do processo judicial amplo como é o nosso, de publicidade de todos os atos do processo. Isso é repudiado. Então, até mesmo no processo judicial, a intimidade das pessoas, dos litigantes, tem que ser em grande parte respeitada. É claro que a publicidade tem outros objetivos, que é o controle social das decisões judiciais, etc, etc. Mas isso em relação à audiência e em relação ao teor da sentença, e não a todas as informações, todos os elementos fáticos e probatórios que foram carreados para os autos. Então, isso para ver como a confidencialidade é importante até no processo judicial. Aqui nós teríamos que impor o segredo de justiça se tivermos um documento ali, que é um documento reservado. Mas na Europa não, porque isso não é acessível. E, aliás, isso está sendo discutido até no Brasil com o problema do processo eletrônico, né? O acesso de todos, ou só de alguns, que advogados que podem ter acesso ao processo eletrônico, etc. Mas isso é uma outra história. Então, a confidencialidade é um dos objetivos da arbitragem. Quem busca a arbitragem é porque não quer expor ao público em geral a controvérsia, o conteúdo, as provas. Isso é importante preservar. E o terceiro, o grande mérito da arbitragem é a escolha do julgador. Maior legitimidade nas decisões. A escolha do julgador, porque dá legitimidade, delega a alguém decidir aquilo que as próprias partes poderiam ter decidido. E aí nessa escolha existe a confiança. Se escolhe alguém que se confia. Eu faço sempre o paralelo com o processo judicial, porque vocês não são desse tempo, mas eu sou do tempo eu estudei no Código de 39. No Código de 39 o desquite amigável não se distribuía. Os cônjuges escolhiam o juiz. Escolhiam o juiz. Iam para o fórum com seus advogados, os advogados diziam, olha, aquele juiz ele é mais atencioso que os casais, ele não é muito indiscreto. E as partes escolhiam o juiz. Não havia distribuição do desquite amigável. Quem acabou com isso no Brasil foi o desembargador Chamum, quando foi o regedor. E aí já no Código 73, embora o Código Nacional Judiciário continuasse a dizer que no desquite amigável não havia distribuição, o desembargador disse, não, agora o Código 73 não trata mais disso, então a regra geral é a distribuição. Mas então, até na justiça, já foi valiosa essa ideia da possibilidade de escolher o julgador, pela confiança, pela delegação. Então, e não é só a confiança, é também a capacidade técnica. Num litígio que versa sobre comércio internacional,
um julgador que tenha vivência dentro desse comércio internacional será muito melhor do que aquele juiz que, julgando todos os tipos de causa, vai ter que recorrer a um perito. E, na verdade, esse perito vai se transformar em um julgador e ninguém escolheu esse perito. Hoje até o Código de Processo permite a escolha consensual dos peritos. É o 471. Então, esses três méritos da arbitragem, a rapidez de encontrar a solução definitiva do litígio, a confidencialidade e a escolha do julgador confiável, são fundamentais e têm que ser preservados. E por isso, o controle jurisdicional da arbitragem não pode ser igual da sentença judicial. Muito se diz, mas isso é uma desigualdade, porque se nem a sentença judicial, se a sentença judicial pode ser revista em inúmeros casos em que não é revisável a sentença arbitral, isso é um absurdo, porque a sentença judicial é um ato do Estado. Não é? Então, não, a sentença arbitral tem que ter mecanismos de controle mais reduzidos do que a sentença Mas, professor, judicial. uma ponderação. Quando se está tratando de direito individual, ou seja, prerrogativas processuais do indivíduo, fica fácil de aceitar que esse indivíduo abra mão desses direitos. Tá? Mas quando estiver envolvida a ordem pública, porque a impugnação da sentença não se baseia apenas em questões de interesse privado. Até no caso de ação rescisória, que impugna decisões judiciais, você pode ter a legitimidade do Ministério Público em certas situações. Quer dizer, como é que fica a sentença arbitral quando ela ofende a ordem pública? Professor Zé Roberto, eu pediria licença para fazer uma pergunta em cima do que foi feito agora, para a gente manter, o senhor me permite uma sequência? Primeiro eu quero parabenizá-lo, dizer que é uma satisfação enorme tê-lo aqui. Vou dispensar qualquer outro tipo de elogio, porque realmente é dispensável. É uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor falou e eu tracei aqui um roteiro, porque são tantas as perguntas, e a gente tem tanto interesse em explorar o seu conhecimento, porque o projeto, né, Conversa sobre o Processo, pretende estimular realmente a formação de juízos de valor sobre determinados temas do processo contemporâneo, e o senhor trouxe até gentilmente um texto que produziu para tratarmos aqui, e eu explorei tanto esse texto que foi muito rico. Agora, acabei me perdendo até nessa ordem de sequência que ia falar, em razão dessa pergunta que foi feita agora e que foi trazido como resposta, ou foram trazidos como resposta, a alguns fatores que me trouxeram algumas indagações. Por exemplo, o senhor falou sobre a terminalidade, por isso o controle tem que ser menor do árbitro, porque isso empresta celeridade, consequentemente o bem da vida ser entregue não será mais um bem da vida obsoleto, como sempre foi, não é verdade? É um bem da vida ainda presente, que é útil, portanto. Agora, em razão disso, eu entraria na discussão também com o objetivo de preservar a unicidade da resposta judicial, dentro dessa figura da terminalidade, da rapidez, de um padrão único decisório e tudo mais, a questão dos precedentes, os precedentes vinculativos ou persuasivos, se isso também, o que são, qual é a sua opinião, e se isso também emprestaria essa terminalidade a partir do momento que se encontra uma solução que seja única para diversos casos. Outro dia na FGV até se discutia isso, que de alguma forma um trabalho de conclusão chegou ao ponto de dizer o seguinte: a vinculação com o tempo tende a esvaziar as ações civis públicas. Foi uma conclusão que um aluno chegou. Na medida, e trouxe dados empíricos. Em determinada ação civil pública foram alcançados 5.000 e tantos sujeitos. Num repetitivo que já está produzindo efeito, porque o código é novo, um repetitivo que já está produzindo efeito, que entendeu ser vinculante, vinculação inclusive forte, o resultado foi o atingimento de 10.200 e tantas pessoas. Então eu queria ouvir a sua opinião, pegando carona nessa informação. E isso aí é um ponto importante na linha do que eu perguntei. Quer dizer, eu estou falando de ordem pública,
Mas existem outras possibilidades também. Por exemplo, no caso de um tema definido através do controle concentrado, o Supremo decidiu de determinada maneira. Vamos dar um exemplo, no caso dos expurgos. Ao árbitro será possível julgar de forma diferente daquela que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria? Quer dizer, o limite, qual é o limite de atuação do árbitro ao julgar? Bem, vejam bem, nós temos no Brasil só 2 tipos de arbitragem. Arbitragem de direito e arbitragem de equidade. Outros países têm outros tipos de arbitragem. Os franceses têm uma terceira espécie lá, o amiable compositeur. Os italianos têm a tal da arbitragem ritual. Pode haver uma diversidade de tipos de arbitragem que dê diferentes graus de vinculação da decisão do árbitro à ordem jurídica de determinado país. Pode haver. Mas nós só temos 2 espécies. Arbitragem de direito e arbitragem de equidade. Na arbitragem de direito, a expectativa das partes é que o juiz decida de acordo com o ordenamento jurídico. Claro. E o ordenamento jurídico se compõe de todas as suas fontes. Não vou aqui discutir se a jurisprudência é vinculante ou não é, que eu acho que não é, a não ser nos casos que estão na Constituição. E enquanto o Supremo não disser o contrário, e vai dizer o contrário, porque o Supremo também está virando a matraca para produzir quantidade. Então, como todo o judiciário hoje está perseguindo a quantidade, a solução da quantidade, as metas quantitativas do CNJ, etc., então não vamos nos iludir. O Supremo vai mudar o seu entendimento, que vem lá, 1977, por aí, de que a jurisprudência não é fonte de direito, e etc., não é fonte formal, e, portanto, não tem força de lei, e por essa adoção do que está verbalizado no Código, embora me pareça que o que está no Código comporta mais de uma interpretação, e se não comportar, então seria inconstitucional. Muito bem, mas acho que isso é secundário, porque é evidente que a jurisprudência, ou as decisões do Supremo em controle concentrado, no caso das decisões do Supremo em controle concentrado, está na Constituição, que eles têm eficácia erga omnes, que elas têm eficácia erga omnes. Então integram o ordenamento jurídico. E se integra o ordenamento jurídico, a expectativa das partes que celebram uma convenção de arbitragem de direito é de que a causa seja decidida com respeito a essas decisões. Logo, para o senhor, o ato tem que obedecer essa jurisprudência. Uma coisa é a expectativa das partes de que os árbitros respeitem as normas em vigor no ordenamento, inclusive aquelas que são reveladas pela jurisprudência ou pelos julgados vinculantes ou não dos tribunais. Mas os árbitros estariam então submetidos também à vinculação, nas hipóteses que o senhor entende que há vinculação? Veja bem, eles têm o dever, uma coisa é o dever que eles têm de observar o ordenamento jurídico para respeitar a legítima expectativa das partes, pelo princípio da segurança jurídica e confiança legítima, de que aquela relação jurídica, antes da arbitragem, se travou no âmbito daquele ordenamento jurídico. Então as partes, durante todo o fluxo e a continuidade daquela relação jurídica, se comportaram na expectativa de que as regras do ordenamento jurídico, afinal, se viessem a entrar em discussão, seriam respeitadas. A assessoria jurídica das partes, consultada sobre como como os seus clientes deviam agir no curso do cumprimento daquele contrato, por exemplo, iriam recorrer ao ordenamento jurídico. Não existe possibilidade de consultar um árbitro antes para perguntar como é que vai cumprir o contrato. Não é verdade? Então o árbitro tem o dever de respeitar o ordenamento jurídico na arbitragem de direito no Brasil. Mas nem todas as suas decisões a esse respeito são controláveis pelo judiciário. Então, na verdade, é um dever sem sanção em muitos casos.
E aí é o limite dessa sancionabilidade pelo judiciário que nós temos que discutir. E por que é um dever sem sanção? Sem sanção, em benefício da terminalidade. Sim, e é uma opção da parte. Porque ela, ao escolher a arbitragem, ela já sabia das regras. Vem uma crítica que eu faço à lei brasileira e àqueles que defendem os méritos da lei brasileira. Eu ouço muito, em outras ocasiões, juristas de renome que sustentam que a lei brasileira é maravilhosa. Eu acho que ela é muito boa, mas ela precisa de aperfeiçoamento. Eu acho que nos contratos ou nas relações jurídicas entre desiguais, a lei tinha que ser mais rigorosa para exigir uma prova bastante convincente de que a parte aderiu livremente, não só à decisão de eventual litígio pela arbitragem, mas como que ela tem consciência de todas as consequências daquilo de que ela está abrindo mão e daquilo a que ela está renunciando. Professor. E eu acho que a lei brasileira se contenta apenas com um requisito formal, que é um documento lá com letra em negrito e destaque ou a parte. Isso, se eu vou a um banco precisando de dinheiro, porque senão a minha empresa quebra, eu assino qualquer papel em negrito. Sem dúvida, sem dúvida. Não, esse ponto é capital, porque essa escolha inicial vai ter consequências sérias para a parte, porque ela está abrindo mão de uma série de prerrogativas e direitos de impugnação futura dessa decisão. Então o senhor está dizendo que, por exemplo, nos contratos, um exemplo apenas, para justificar o que o senhor diz, nas hipóteses de adesão, por exemplo. Contrato de adesão. Então teria que, nos outros que não sejam de adesão, teria que se dar uma natureza de adesão mais forte, ou seja, a pessoa que está abrindo mão, está aceitando a arbitragem, teria que ter consciência de tudo que representa a arbitragem, as consequências inclusive. O controle da validade da convenção de arbitragem não deveria se restringir nos contratos de adesão a uma simples verificação do cumprimento de um requisito formal. Professor, nosso bloco está acabando. Vou tomar a liberdade de apenas suspender esse nosso debate, que vai prosseguir no próximo bloco. Muito bem, obrigado.